Bom dia ainda, 2 de abril, 11h55, segunda-feira. Estamos começando mais um boletim ao vivo aqui para o senhor e para a senhora, que agora continuam sabendo das notícias mais importantes que vão marcar a segunda e a semana. Vamos falar agora do mercado do boi. Dar uma olhada de como está abrindo a semana. É uma semana que fechou no acumulado de sexta-feira em queda de mais de 1%, segundo o CPEA, mas o Douglas Coelho da Radar tem as suas avaliações desse mercado, como que está o acumulado do mês, como que fechou a sexta-feira e como deve estar abrindo a segunda-feira, que não é um dia muito forte para negócios aí, né? Bom dia, Douglas, quase boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Será um prazer falar com vocês. Então tá bom. Douglas, um prazer é sempre nosso. Como que está abrindo a semana, Douglas? Aí, naturalmente, uma semana de um dia, segunda-feira, um dia de negócios fracos, né? Mas você tem uma base de como fechou o mês aí, o acumulado para vocês aí, relativo a março. Sim. Bom, como você bem colocou, Giovanni, a segunda-feira é um dia de calmaria, né? No levantamento de hoje a gente não viu muita alteração dos preços de balcão. A maioria dos frigoríficos ainda tenta negociar, sai com ofertas de compra ao redor de 145 até 146 reais à vista, bruto, né? Por arroba aqui em São Paulo, mas o ponto que tem chamado bastante atenção são as escalas de abate, né? E por que eu digo isso? Porque desde o dia 21 de março, a indústria não tem conseguido comprar matéria-prima de forma consistente. E aí, passado o feriado da Páscoa, né? Quinta-feira já foi um dia muito calmo, sexta-feira santa não houve negócios, e hoje a gente vê uma escala um pouco mais curta aí. Um fator de atenção, né? Pode trazer alguma mudança, assim, no decorrer dessa semana. Ainda bem cedo para a gente traçar algum cenário só olhando para essas escalas, mas com certeza esse é o fator que chama mais atenção hoje. Escalas curtas de quanto tempo, mais ou menos, Douglas? Na sexta-feira a gente tinha uma média aqui em São Paulo ao redor de 2,75 dias úteis. Hoje a gente vê uma escala mais próxima aí de 2,65 dias úteis, né? Algumas indústrias aí não conseguiram se abastecer de forma relevante, estão até diminuindo os abates aqui em São Paulo, né, nesse momento, ou até pulando alguns dias de abate, pulando a terça-feira. Ô Douglas, essa dificuldade de montar lotes aí para alongar um pouco mais as escalas, ela está ligada necessariamente à possibilidade que o pecuarista está tendo de reter mais o boi no pasto, ou também porque a demanda não está aquecida, a ponto também de as indústrias tirarem, desacelerarem. Na quinta-feira nós fizemos aquele spread lá. Sim, acho que é uma combinação desses dois fatores, Giovanni. A gente viu que janeiro, fevereiro, março foram meses que choveram muito bem, né? O próprio final de semana agora, para o feriado também, houve algumas chuvas. Tem alguma previsão ainda para uns dias mais chuvosos aí nos próximos dias, e também a indústria não tem um apetite tão grande para sair fazendo negócio a ponto de alongar essas programações, né? Uma combinação, a indústria trabalhando um pouco mais na defensiva e o pecuarista também com uma boa capacidade de suporte, tentando negociar um pouco melhor. De todo modo, né, Douglas, dá para perceber que escalas longas é algo que já sumiu do mercado há muito tempo, né? Eu acho que dificilmente o cenário da pecuária vai voltar a vai trabalhar com frigoríficos com escalas longas, né? Isso todo mundo está dizendo, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, né? Sim, a gente vê não só a carne bovina também com alguma dificuldade de escoamento, mas a própria crise que o setor de frangos e suínos trabalha agora, vive agora também, né, reflete no bovino, né? A gente viu que a Aurora, uma grande indústria de aves, né, vai reduzir ao redor de 14%, 13,6% seus abates em junho. Isso mostra, assim, que toda a indústria de proteínas já caminha pisando nos ovos aí, com um pouco de mais parcimônia na hora de se abastecer. Ou seja, a carne bovina nunca teve tanta concorrência como agora, né? Porque no caso da carne suína, 40% do que ia para a Rússia está ficando no mercado interno, né, Douglas?
Sim, essa leitura é correta. Acho que para a carne bovina as exportações têm sido uma boa válvula de escape, né, para a nossa produção aqui no Brasil. Apesar do mercado interno estar sofrendo, o escoamento externo tem sido satisfatório. A gente vê ano contra ano, mês contra mês, elevações em 2018, só que no mercado interno, além do consumo, né, da renda disponível da população ainda tímida, ainda pequena, a gente tem essa questão também que o frango e o suíno, que são historicamente baratos, ficaram mais baratos ainda nesse período, né, com essa crise do setor. O que dá para perceber, né, Douglas, é que apesar de alguns indicadores estarem mostrando, inclusive até nichos de consumo que tinham saído da mesa dos brasileiros e andaram voltando, na proteína a coisa está um pouco mais devagar, né, porque a sensação para o consumidor é de que os preços estabilizaram num patamar muito alto e agora também tem essa concorrência aí das aves e dos suínos que dá uma oxigenadinha no mercado, né, Douglas? Sim, acho que a demanda ainda continua bem lenta, né? Acho que pode ainda ganhar fôlego um pouco mais para o segundo semestre. No primeiro semestre a gente nem tem tanta expectativa assim de que haja alguma melhora significativa. E olhando para o lado da indústria também, a indústria em 2017, digo de bovinos, apesar de toda a confusão, de todo o tumulto das notícias relacionadas ao campo político, ao campo de outros assuntos terem tumultuado um pouco, né? Em 2017 a indústria teve uma margem satisfatória. A indústria que eu digo é a indústria frigorífica de bovinos. Enquanto em 2018 o cenário mudou também. Acho que o preço da carne não tem sido tão remunerador, né? E os próprios subprodutos também têm atrapalhado um pouco a margem da indústria. Isso segura, faz com que ela não tenha tanta gordura para queimar, limite os preços de pagamento da arroba. Isso está travando um pouco o mercado também. Não só a demanda, mas a indústria também não tem tanto fôlego para sair pagando preços para cima como a gente viu nos anos anteriores. Mas parece que também algumas semanas atrás, Douglas, alguns colegas seus também aí do mercado de análise, né? Alguns colegas andaram mostrando que as indústrias estavam, de alguma maneira, comprando e depois tiveram que escoar um pouco essa carne no mercado de forma mais barata, porque eu não sei se programaram mal ou se aproveitaram alguma oferta. Nós vimos, por exemplo, lá no Presidente Prudente, o presidente do Sindicato Rural falou que lá os pecuaristas da região não estavam conseguindo reter animais porque estavam muito compromissados, muito descapitalizados, então estavam vendendo dentro daquilo que a indústria vinha ofertando, mas parece que, como o consumo não saiu do lugar, a indústria agora tiraram o pé, né? Não vão comprar só o que for necessário, né, Douglas? Sim, concordo com a sua leitura, Giovanni. Acredito que a capacidade da indústria cresceu de uma forma relevante em 2017. Foi um movimento muito rápido, né, bem grande, de uma maneira expressiva, né, de grandes indústrias, de abate de bovinos no Brasil, colocando aí no Mato Grosso, MS, em Goiás, eles aumentaram muito as suas operações, enquanto o mercado interno continuou a passos de tartaruga, né. Acho que a demanda pode sim melhorar, mas antes a gente tem que ver o desemprego cair, a renda da população disponível crescer também. Tudo isso são fatores e as proteínas alternativas também, né, dão um alívio para essa concorrência, né. Acho que a capacidade da indústria subiu de uma forma abrupta e rápida, enquanto os fatores aí que norteiam a demanda, né, também deixaram a desejar, não conseguiram acompanhar toda essa elevação que a gente viu pelo lado das operações. E na verdade algumas dessas indústrias acabaram trazendo isso daí para pelo menos os 2 primeiros meses, não digo os 2 primeiros meses, né, Douglas, mas pelo menos fevereiro e março, andaram comprando um pouco mais do que a sua capacidade de escoamento permitiu, né? E Douglas, tem condição agora, olhando a questão, tem as pastagens tão boas, tem boa capacidade de suporte, está vindo chuvas aí, pelo jeito, ainda nos próximos, ao longo ainda de abril, né? Portanto, ainda
vai ter pasto ainda suficiente, mas já tem muita gente com um animal pronto, né? Quer dizer, com pasto ou sem pasto, eles vão ter que botar esses animais no gancho. Quer dizer, aí a indústria também já começa a saber que sempre vai ter oferta disponível, né, Douglas? Se precisar, se o consumo tiver um repiquezinho, ela leva lá R$1, uns 50 centavos, faz algumas compras e depois sai de novo, né, Douglas? Sim, sim. A gente passou meses, né, acho que em fevereiro, em março, onde a arroba não teve tanta variação, né? As chuvas foi um dos fatores que colaborou, né? Mas daqui para frente, né, dado a margem da indústria, dado a capacidade de suporte das pastagens, né, o preço que o pecuarista tem recebido, é possível que a gente veja alguma mudança, né, nesse cabo de guerra, né, tanto do pecuarista quanto do frigorífico. Né. Para algum lado, esse cabo vai ter que ceder. Né, ou a indústria ela se readequa às suas operações, né, começa a trabalhar de uma maneira um pouco mais ordenada, e as chuvas também possibilitando o pecuarista manter esses animais no pasto, começa a diminuir, a gente pode ver esse lado também, mas é sempre bom a gente ponderar, né? Até que ponto que essas pastagens vão conseguir colocar o pecuarista numa boa situação. Por enquanto, a capacidade da indústria ela está inchada, ela está elevada, o pecuarista também consegue ter uma boa capacidade de suporte, só que essa capacidade de suporte ela tem um prazo definido. Né? À medida que as chuvas começam a cessar, as temperaturas começam a diminuir, também ele não tem tanta capacidade assim para escoar, para vender sua produção em preços relativamente confortáveis para ele. E a indústria também. Será que daqui, nos próximos meses, ela vai estar tão inchada assim quanto ela esteve também em janeiro, em fevereiro, vendo as suas margens um pouco mais enxutas, né? Não só com a carne bovina, com subprodutos? É possível que a gente veja uma readequação, né? Tanto do lado do pecuarista ou do lado da indústria nos próximos meses para tentar encontrar um equilíbrio. Você lembrou bem, né, Douglas? Porque bem ou mal é mais um mês, mais 40, 45 dias, quando muito, para as chuvas cessarem de vez, né? E segundo algumas previsões, há a possibilidade de que o frio em algumas regiões comece a chegar já a partir do meio de maio, né? E aí, provavelmente, essa capacidade de suporte, né? Então, se todo mundo deixar para escoar gado na mesma época, vai ser uma safra, com início de entre-safra ofertada, né, Douglas? Sim, sim. A gente não pode descartar esse cenário, né? A gente tem que analisar com cuidado também, né, como que essa dinâmica das pastagens vai agir também, né? Ou seja, regionalizada em um estado ou outro, ou vai ser um pouco mais para cima, um pouco mais no norte. O que a gente tem visto no momento agora é que a dificuldade em adquirir animais terminados em São Paulo ela é até relevante, né? A gente vê o nível das escalas aí a rodada de 2,65, que é bem enxuto para o período, mas, por outro lado, olhando até para as praças vizinhas, a situação é um pouco mais confortável no Mato Grosso do Sul, né? São situações distintas, mas são praças vizinhas. É claro que a questão de temperaturas, a questão de chuva influencia bastante, mas cada estado, cada região tem sua particularidade. E Douglas, ainda nessa questão, como você mencionou, a questão da readequação, todas as partes vão ter que, de alguma maneira, ceder em algum momento, tem o segundo componente, o terceiro componente nessa história, que deve deixar as indústrias e os grandes produtores aí atentos, né? Que é a questão de como vai ser o comportamento do consumo, porque se também tiver uma entre-safra onde naturalmente há uma elevação dos preços e também o consumo continuar devagar, quer dizer, vai ser um problema, as indústrias, o mercado vai ter que se readequar totalmente, né, Douglas? Sim, foi um movimento bem rápido, bem abrupto, né? E enquanto o ciclo da pecuária, de engorda de bovinos, né, da cria, recria, engorda, ele é bem lento, né, ele é bem tênue, e a gente costuma falar que é bem mais que anual, né, não é que nem o ciclo do frango ou o ciclo do suíno, né, ele demora para responder. Enquanto a indústria ela fez um movimento de meses, né, no segundo semestre foi uma abertura de capacidade praticamente uma atrás da outra. É isso que a gente vê, que do mesmo jeito que houve uma mudança drástica, né, nessa reabertura,
do jeito que a indústria olhou para a pecuária, é possível que ela tenha essa noção também de se readequar olhando para a atual situação, né? Margens um pouco mais comprimidas, você colocou bem, entre safra, o consumo não melhorou de maneira significativa aqui no mercado interno, apesar do mercado externo estar indo bem ainda, né? É sempre importante a gente ficar bem atento a esses sinais, né? O mercado ele é diário, mas essa leitura é um pouco mais macro, né? A gente tem que olhar de uma maneira um pouco mais por cima dela. Exatamente. Douglas, para fechar, há ainda uma dúvida no ar, né? Ainda não se sabe se há necessidade de pensar numa trava já imediatamente, olhando o mercado futuro. Qual seria uma recomendação mais ou menos segura aí que a Radar ofereceria aos nossos amigos aqui, Douglas? Uma orientação que a gente costuma sempre passar para os nossos clientes, para os nossos amigos, né? Você até comentou essa questão se é o tempo ou não de fazer alguma trava, ou de trabalhar de uma maneira mais estruturada. A gente costuma dizer que quem precisa, né, saber se esse é o tempo adequado, se esse é o timing perfeito, é o especulador, é a pessoa que está na tela, né, é quem trabalha só com o preço. Para o pecuarista, que ele tem um ativo, né, no pasto, possui a boiada lá, consegue olhar ela, consegue mensurar, saber quanto que não vai ser abatida, é sempre importante ele trabalhar de uma maneira estruturada, independente do período, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, tanto com o clima, quanto com a política, quanto com a economia. E ele consegue, sim, trabalhar de uma maneira estruturada, pagando relativamente barato para proteger um patrimônio que é bem maior, que é a produção dele. Maravilha. Douglas, foi um prazer, então, falar com você. 12h12 da tarde. Uma boa tarde, então, para vocês aí. Bom trabalho e boa semana, Douglas. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, uma boa semana a todos. Obrigado, um abraço. Como disse o Douglas Coelho, né, é um mercado ainda que está lento, devagar, as indústrias encurtaram um pouco as escalas da semana passada para hoje, ainda que, né, segunda-feira tradicionalmente é um dia ruim de negócios. E ainda tenham alguma expectativa de como ainda vai ser o início da entre-safra, aí, por volta aí do mês que vem, ou da segunda quinzena do mês que vem, na medida em que tem chuva chegando, os pastos estão dando suporte para a retenção do gado, mas as indústrias não estão comprando e gado pronto também tem que ir para o abate. É uma dúvida aí que como o mercado vai ter que se readequar aí, sobretudo se o consumo não continuar não respondendo. Vamos aproveitar e dar uma olhada no CPEA de sexta-feira, dia 29, né, o último dia da semana, às 143,35, quando o mês, então, do CPEA fechou em queda de 1,14%. Então, subiu 0,35% na sexta, mas o mês no CPEA terminou em queda de 1,14%. BMF agora abriu sem negociação, maio 143 mais 20 centavos a 0,35 de alta, tem gente aí já precificando um pouco a entre-safra, julho sem negociação e agosto 146,50 sem variação. Notícias agrícolas com um boletim do Boi Gordo fica por aqui, mas aguardem que voltamos a qualquer momento. Obrigado pela audiência.